corações essa noite, ó Deus. Tu estás presente aqui. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Oh, aleluia! Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Adora comigo. Nada pode calar um adorador. É o que eu sou. Adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora.
né? Ela chama a gente para cantar com ela. Acho que ela está de brincadeira, né? Se eu cantar, eu vou atrapalhar. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 112. O Salmo 112, ele faz parte de um grupo de salmos que vai do 111 até o 118, que eles chamam de Salmo de Aleluia. O Salmo 111 e o Salmo 112 possivelmente foram escritos depois do exílio babilônico. O Salmo 111 e o Salmo 112, eles estão ligados entre si. São dois salmos que eles são cantados, ou eram cantados, seguidamente. Os dois primeiros versos, aliás, o primeiro verso de cada salmo, dos dois, e o último. Então, o primeiro faz uma espécie de uma introdução, e depois, do 2 até o 9, eles seguem 4 versos, falando sobre um determinado assunto, alusivo àquele tema, e fechando o salmo como se fosse uma conclusão. O Salmo 111 fala sobre os caminhos de Deus. Então, o Salmo 111 dá a ideia sobre os caminhos de Deus. E o Salmo 112 fala os caminhos do homem de Deus. Só que eu quero compartilhar com os irmãos os dois salmos, mas o meu enfoque maior será no Salmo 112, os caminhos do homem de Deus. Como eu disse para os irmãos, o primeiro verso, ele faz como uma espécie de introdução. Então diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O que me chama a atenção nesse primeiro verso para a introdução desse salmo? O que me chama a atenção é o seguinte: o homem que é temente ao Senhor, o homem que busca a presença do Senhor, ele é feliz. Mas por que é feliz? Será que tudo que acontece com ele, só acontece coisa boa? Não acontece nada de ruim? Tudo dá certo para ele? E é isso que esse salmo vai dizer. Então ele diz assim: olha, ele tem prazer nos mandamentos de Deus. Pera lá. Então, ele teme ao Senhor e ele é feliz por temer ao Senhor. Então ele tem consideração por Deus, ele ouve Deus, ele está em contato com Deus, ele busca os seus mandamentos. A partir do versículo 2, ele vai dizer quais são as coisas que acontecem com aquele que teme ao Senhor. Mas antes de entrar nessa questão do Salmo 112, eu quero ir lá com os irmãos no Salmo 111. Por isso que eu pedi, insisti o William, a equipe de louvor, para cantar grande ao Senhor, porque eu sabia sobre o que eu iria pregar. Para eu temer a Deus, eu tenho que entender a grandiosidade de Deus. Para eu temer a Deus, eu tenho que entender quem é Deus. Para eu temer a Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus. Como eu posso ter intimidade com Deus se eu não tenho experiências com Deus? Então o homem que teme ao Senhor, ele tem intimidade, ele tem experiências com Deus, ele tem coisas para contar do que Deus tem feito na vida dele, e isso está no Salmo 112, que eu vou compartilhar com os irmãos. Mas antes, vamos ver o que diz o Salmo 111, como eu disse para os irmãos, eu estou usando a versão internacional, uma versão internacional, diz assim: aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos, eu darei graças, eu louvarei a Deus, eu cantarei os seus louvores, porque grandes são as obras do Senhor, nelas meditam
Todos os que apreciam, todos aqueles que têm carinho por Deus, apreciam as obras do Senhor e meditam nas obras do Senhor. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Deus nunca se esquece da sua aliança. Deus nunca vai se divorciar do homem. O homem pode divorciar de Deus, mas Deus nunca vai se divorciar do homem. Tanto é que o inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para o homem. A Bíblia diz, Jesus dizendo, o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, porque eles desobedeceram. Mas por causa do pecado, nós infelizmente, se não tomarmos um posicionamento ao lado de Deus, também vamos sofrer as mesmas consequências. Mostrou, versículo 6 do Salmo 111, mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos. Grande é o Senhor, né? Por isso que eu pedi para os irmãos, meu irmão, diga agora os feitos poderosos que Deus tem feito na sua vida. Os irmãos viram como a irmã Valéria ficou emocionada? A irmã Valéria é funcionária da igreja. Ela sabe como é importante a questão dos dízimos e das ofertas. Então, como ela começou a agradecer do emprego dela, automaticamente ela lembrou dos dízimos e das ofertas. E ela orou pelos irmãos. Porque ela tem visto as grandes maravilhas que Deus tem feito na vida dela. Deus mostrou os feitos poderosos, as obras, versículo 7, as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Lembra que eu falei do Salmo? Primeiro verso, introdução. Aí vem o corpo do Salmo. O último verso, conclusão. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Então, sábio é aquele que teme ao Senhor. Ao temer ao Senhor, eu vou passar a entender todas as coisas que acontecem comigo. Ao temer ao Senhor, eu terei sabedoria para entender tudo que acontece ao meu redor. Aí vamos ao Salmo 112. Nós já falamos do Salmo 112. Falamos que é o homem que teme ao Senhor. E o homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. O homem que teme ao Senhor, os seus filhos terão autoridade. Os seus filhos exercerão influência. O homem que teme ao Senhor, os seus filhos serão temente a Deus. Por que eu senti o desejo de pregar isso para os irmãos? Porque eu estou sentindo que alguns irmãos estão tendo dificuldades. E por que estamos tendo dificuldades? Meus irmãos, se o irmão está tendo dificuldade na sua casa, pode ter certeza, o irmão não está sendo temente a Deus. Pastor, porque não sou eu que estou dizendo. O que o texto bíblico está dizendo? Feliz, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como ele é feliz? Os seus descendentes serão poderosos na terra.
serão geração abençoada de homens íntegros. São pessoas que eles vão trazer solução. Serão pessoas que vão resolver assuntos. Porque o desejo de Deus, meus irmãos, é trazer solução para a terra. O desejo de Deus é resolver onde há dificuldade. E quando eu temo ao Senhor, Deus vai usar não só a mim, mas vai usar toda a minha descendência. Mas pastor, isso não tem acontecido na minha casa. Teme ao Senhor. Busca ao Senhor. Porque se isso não está acontecendo, eu estou em falha. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer. Então eu, como líder espiritual da minha casa, vou dobrar os meus joelhos, vou buscar a presença de Deus, vou reunir a minha família, vou chamá-los e dizer: assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Deus quer isso. Eles vão querer argumentar, mas não existe argumentação quando há confrontação com a palavra de Deus. Ela é. Então não tem argumentação. Segundo verso, que no nosso caso é o terceiro, né? Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Meus irmãos, a questão de riqueza aqui não quer dizer muitos bens espirituais. Riqueza está relacionado a necessidades. As minhas necessidades são atendidas. Hoje a minha futura nora estava lá conosco em casa, e eu disse para ela: Natália, nós já passamos dificuldades, já passamos aperto, mas nunca passamos necessidade. Deus sempre supria. O sapato está furando, vinha alguém e dava de presente. A roupa estava terminando, vinha alguém e dava roupa de presente. Sempre foi assim. Não tinha, o dinheiro estava atrasado, salário, alguma coisa, que acontecia também comigo, né, meus irmãos? Aí são as minhas experiências pastorais. Mas sempre vinha alguém: pastor, Deus tocou no meu coração, eu vim trazer isso para o senhor. Irmã Lilian, Deus tocou no meu coração, vim trazer isso para a irmã. E alguns irmãos: pastor, eu estou com vergonha, não sei nem se o senhor vai aceitar. O senhor aceita? O senhor me dá? Mas pastor, lá em casa falta. Teme ao Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, porque feliz é o homem que teme ao Senhor. O que diz o texto da palavra? Grande riqueza haverá na sua casa. Na sua casa há justiça, na sua casa. Isso quer dizer, na sua casa não tem dois pesos, na sua casa não tem duas palavras, na sua casa há uma palavra só. Qual é a palavra? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quarto verso, que é a nossa terceira experiência. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Há uma escuridão só, está tudo escuro, não dá para ver nada, mas a luz brilha. Pastor, eu estou lá no fundo do poço. Mas existe no fundo do poço, existe uma luz. Porque o homem que teme ao Senhor, independente das trevas que ele esteja envolvido, a luz de Deus sempre vai brilhar e vai mostrar um caminho para ele. Amém? Então o homem que teme ao Senhor,
ele é feliz porque os seus descendentes serão poderosos e vão exercer influência. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz porque há riqueza em sua casa. Isso quer dizer, não vai passar por necessidade, ele pode passar por dificuldades, vai até talvez faltar algumas coisas, mas na hora que for necessário, Deus mandará o que ele precisará. Na casa do homem que teme ao Senhor, a luz sempre brilha. Aquele que teme ao Senhor, a sua casa brilha. As pessoas vão até Ele, as pessoas pedem socorro. Versículo 5, que vai concluir essa primeira parte dos 4 versos. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O homem que teme ao Senhor, ele empresta o dinheiro e o máximo que ele cobra é: você me dá o dinheiro que a poupança dá, ou você me dá o que o meu dinheiro está, eu estou com um empréstimo na cabeça, está aplicado. Então essa aplicação ela tem um valor a mais, você me dá essa aplicação. Ele não vai emprestar 4%, ele não vai emprestar 5%, ele não vai emprestar nem a 3%, porque o homem que teme ao Senhor, ele tem para emprestar e até para dar, porque ele sabe que tudo que vem para o bolso dele é de quem? É do Senhor, e é para a glória do Senhor. Por isso que ele tem, porque Deus vê nele justiça. Ele não quer usurpar os outros, ele não quer tirar proveito dos outros, ele exerce com justiça. Vamos entrar na segunda parte do capítulo 12, o Salmo 112, agora versículo 6. Até agora nós falamos sobre o que ele terá, ou ele tem. Agora nós vamos ver em relação a ele, como ele reage. Primeiro, o justo jamais será abalado. Ele jamais será abalado. Ele não perde a cabeça. Ele tem a cabeça sempre em cima do pescoço, no lugar. Ele pensa, ele raciocina, ele não se desespera, ele vê possíveis soluções, porque ele sabe que quem está no controle é Deus. Ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que o pior que pode acontecer com ele é o quê? É a morte. Mas a morte para aquele que serve ao Senhor é lucro, porque eu vou me encontrar com o Senhor. E se Deus tem um propósito para a minha vida, meu irmão, se Deus tem um propósito para a sua vida, você pode ficar com câncer, você pode ficar com AIDS, você pode ficar com qualquer coisa, porque você vai ficar de pé e vai fazer tudo aquilo que Deus quer, até quando Ele quiser. Porque nada vai te derrubar, porque o homem que teme ao Senhor sabe até onde ele vai, como ele vai e com quem ele vai. Porque o homem que teme ao Senhor sabe quem é Deus. Então nesse versículo 6 diz: o justo jamais será abalado. Ele não se perde, ele não fica preocupado, porque ele sabe que Deus vai mandar o sustento, ele sabe que Deus vai enviar algo, ele sabe. E para sempre lembrarão dele, sempre vão lembrar dele. Lembra do irmão fulano de tal? Lembra dele? Lembra? Era um homem temente a Deus. Como aquele homem faz falta, como aquela mulher faz falta. Era uma mulher temente a Deus.
Era uma mulher que buscava o Senhor. Lembra dos conselhos dela? Lembra do que ela dizia? Lembra. A mulher que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele será sempre lembrado das coisas maravilhosas que Deus fez e realizou através da vida dela. Versículo 7, que é a nossa sexta experiência, da segunda parte. Não temerá más notícias. Quem não deve, não tem. Lembra do que eu já ensinei para os irmãos? Cuide de seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Não se preocupe com o que as pessoas dizem acerca de você. Deus sabe quem é você. Cuide do seu caráter, e Deus vai cuidar da sua reputação. Não temerá mais notícias. Mas nós podemos pensar também que nem tudo preocupa ele, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Por isso ele é inabalável. Por isso ele não teme as más notícias, porque ele sabe que está no Senhor. E quando há algo que ele não entende, quando acontece algo que ele não compreende, o que é que ele faz? Ele vai até o Senhor. Senhor, não estou entendendo. Por que está acontecendo isso? O Senhor não mandou fazer isso? Por que está acontecendo desse jeito? O que houve? Me dá entendimento. Deus vai usar alguém. Deus vai te mostrar através da palavra dele. Pode mostrar através de sonhos. Pode usar qualquer método. Mas uma coisa é certa: o homem que teme ao Senhor, Deus vai dar a ele esclarecimento de tudo que está acontecendo. E Deus, ao esclarecê-lo, ele vai trazer paz para o coração do homem que teme ao Senhor. Por isso ele é feliz. Ele sabe porque as coisas estão acontecendo. E se bobear, sabe até quanto tempo vai durar. E aquilo traz para ele tranquilidade. Porque se é o tempo de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Então não adianta aquilo que eu preguei hoje de manhã, fazer manobra, tentar dar o jeitinho, que o tempo de Deus é o tempo de Deus. E tudo que eu fizer não vai adiantar nada, nem para adiante e nem demorar mais. Vai acontecer no tempo de Deus. E o homem que teme ao Senhor tem esse discernimento. Versículo 8: o seu coração está seguro e nada temerá, porque ele é confiante no Senhor. Então ele está seguro. O seu coração não é ansioso, o seu coração não é angustiante, o seu coração não fica preocupado, porque ele confia no Senhor. E ao confiar no Senhor, ele está percebendo que aqueles 4 versos que vão do 2 até o 5º verso, ele sabe que aquelas coisas estão acontecendo com ele. Ele sabe que os seus filhos estão sendo bem sucedidos, ele sabe que os seus filhos estão exercendo influência, e os seus filhos são poderosos. Ele sabe que os seus filhos serão gerações abençoadoras, e homens íntegros e mulheres íntegras. Ele terá riqueza, não só ele, mas toda a sua geração. Ele exerce justiça, ele tem luz no meio das trevas, ele é misericordioso, compassivo e justo, ele empresta com generosidade e não pede emprestado, porque ele é honesto nos seus negócios. Aí o coração dele é seguro. O homem que acontece todas essas coisas, meus irmãos, e continuar inseguro, como?
Uma mulher que vê tudo isso na sua casa e continuar insegura, como? Então ela é feliz, ela é feliz. No final, verá a derrota dos seus adversários, porque as pessoas vão se levantar contra ele, as pessoas vão se levantar contra ela, mas vão se levantar e vão cair, e alguns eles nem ficarão sabendo, porque o homem que teme ao Senhor, Deus guerreia por ele. Versículo 9, para nós encerrarmos e partirmos para a conclusão. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Nós vemos os nossos políticos, né? Eles tiram dos pobres. Eu sou doido para encontrar um político desse quando terá assim: fulano de tal fez isso. Sou doido para encontrar um político e perguntar a ele: quanto que você colocou do seu bolso para fazer isso? Não estou te pedindo, perguntando do dinheiro do governo, não, porque o dinheiro do governo é meu. Então quem fez isso foi eu mesmo, não foi você. Quanto você pegou do seu bolso e fez? É o que acontece na igreja, né? Quantas pessoas são abençoadas através dos dízimos? Quantas pessoas são abençoadas de outras formas? Quem sustenta esse trabalho? São os irmãos. Quem veio domingo passado, creio que foi de manhã, ouviu-se dando o relatório lá da casa de recuperação. Uma pessoa que queria vir embora e não veio, porque eles oraram. Os irmãos da igreja foram, houve doações. Paulo disse para mim que essa semana foi lá na casa que o pastor Samuel está agora liderando, e levou recursos. E aquela casa está sendo sustentada por quem? O homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele tem, ele dá, ele reparte. E ele é exaltado em honra. Tenho certeza que quando o Wilson chega lá na casa de recuperação, o pastor chega: ô irmão Wilson, chega aqui, senta aqui. E se tem alguém sentado, isso já aconteceu comigo. Chega no lugar: levanta aí, fulano, levanta para o pastor Eliezer sentar. Mas calma, deixa ele sentado. Porque as pessoas reconhecem o que você faz. O irmão Rangel entra lá no presídio, vai lá e conversa com o diretor do presídio. Por quê? É honra. Ele representa a nossa igreja. É um homem temente a Deus, leva a palavra de Deus. E o diretor do presídio se curva diante do Rangel. Em oração, clama por ele, pede por ele. Se curva, os irmãos estão dizendo, entendendo o que eu quero dizer, né? Reconhece a autoridade espiritual. Para encerrar e concluir, meus irmãos, diz o texto: o ímpio o vê e fica irado. Por que o ímpio fica irado, meus irmãos? Porque todas essas coisas não acontecem na casa do ímpio. O ímpio tem inveja, o ímpio tem ciúme. O ímpio olha: não entendo, aquele camarada ganha salário mínimo, eu ganho o triplo dele. A casa dele está sempre rindo, mostrando os dentes. Não sei porquê. Ele não estudou nada. O filho dele passou na faculdade federal. Amém, meus irmãos? Amém. Quando passou na universidade federal, você estudou sempre no colégio público. Os meus fizeram colégio particular. Porque o homem que teme ao Senhor, Deus abre as portas. O homem que teme ao Senhor, ele é honrado. O homem que teme ao Senhor ganha salário mínimo na carteira, mas ganha o sustento que vem do céu. E o ímpio não entende.
viu? Ele comprou um carro. Aí chega lá, ah, mulher, tá vendo, né? Você agora está com um carrinho, você trabalha em tal lugar, ganhei de presente. Ganhou de presente? Ninguém me dá um presente desse. Não dá porque você é ímpio. Porque o homem que teme ao Senhor, ele recebe do Senhor, porque ele está sempre pronto a emprestar, a dar, mesmo aquilo que ele não tem. Aí o Senhor vê nele o coração temente. Deus vê nele um coração que busca Ele. Deus vê nele um coração dependente dEle. Aí Deus sustenta. E por isso ele é feliz. Foi isso que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Nessa semana. Eu não sou ainda esse homem feliz. Gostaria de ser como o salmista. Mas foi muito bom ler esse salmo e ver um pouco do que Deus tem feito nos meus 54 anos e agradecer a Deus. Na minha infidelidade, Ele tem sido fiel. Gostaria de ser esse homem temente. Estou buscando, como disse o apóstolo Paulo, estou caminhando, prosseguindo. Espero um dia alcançar. Mas não vou desistir. Eu vou continuar. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E eu vou prosseguir. Hoje a minha família estava reunida. Ver a minha filha progredindo. Ver o meu genro progredindo. Ver o meu filho falando de coisas futuras. A minha futura nora, ali eles sonhando, eu olhando para eles e rindo, e eu sabendo sobre o que eu ia pregar, e agradecendo a Deus, obrigado, porque eu tenho aqui a minha mesa, os meus filhos, e eu posso te louvar, o meu coração se enche de alegria. Eu tenho certeza, se você é temente a Deus, Deus tem feito as mesmas coisas na sua casa, e talvez até maiores do que na minha casa. Porque o homem que é temente ao Senhor, ele é feliz, porque ele vê a direção do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe.